Vintage Culture, Nile Rodgers, Rick Rubin, Rick Bonadio, todos eles são produtores musicais, mas trabalham de formas diferentes, se apresentam de maneiras diferentes e são de épocas diferentes. O problema é que a produção musical evoluiu muito nos últimos anos. Nesse vídeo eu vou te explicar a evolução da produção musical e o que aconteceu para mesmo esses caras sendo produtores serem bem diferentes. Bom, até a primeira metade do século passado, o produtor tinha muito uma função de ser o diretor da gravação. Então ele tinha que ser muito técnico, posicionar os microfones nos lugares certos, saber se um timbre estava bom, estava ruim, observar a performance do artista e fazer, vamos gravar de novo, de novo, de novo. Muito parecido com um diretor de cinema. A gente pode citar o Leonard e o Philip Chess, da Chess Records, que foram muito importantes pro blues americano, registrando vários artistas que a gente conhece, como Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James, Howlin' Wolf. Além dele, a gente teve o Sam Phillips, da Sun Records, que foi simplesmente o cara que descobriu Elvis Presley. Então, se você parar pra pensar, eles também tinham uma veia muito empreendedora, de saber qual que seria o próximo hit, o próximo sucesso, e conseguir engajar muito bem aquele músico dentro do estúdio. Com o passar do tempo, o produtor parou de ser apenas o cara que grava e começou a dar palpites na criação. Por exemplo, e se a gente colocasse um backing vocal aqui? Cara, e se a gente fizesse essa passagem mais no piano? Pô, e se a gente trocasse essa melodia de saxofone? E se a gente colocasse um saxofone, entendeu? Ele não era só o cara que registrava a música que o artista fez. Ele tinha a função de evoluir essa música. Então, nos anos 60, a gente tem o George Martin, que atuou muito com os Beatles, que logo a primeira coisa que ele falou pros Beatles foi: troca de baterista. E aí saiu o Pete Best, entrou o Ringo. E ele foi um cara que ajudou muito a moldar o som da banda. Ele já era um músico renomado, acho que ele tinha uns 20, 30 anos a mais que os Beatles. Então ele já tinha aquele conhecimento técnico de estúdio, mas sabia mexer com coisa que os Beatles tinham vontade, tipo orquestra, sinfonias, metais nas músicas. Então um foi aprendendo com o outro e ele, claro, era um cara muito aberto a ouvir as ideias do grupo, claro, eram muito talentosos. Evidentemente, alguns músicos também começaram a querer ser produtores, como Brian Wilson dos Beach Boys, que produziu o Pet Sounds. Então ele já tava dando uma comandada assim, toda a visão macro do som da banda. Também a gente teve nos anos 60 o Jimmy Page, que produziu os álbuns do Led Zeppelin. Só que pra você chegar nesse nível de produção, você tinha que ter um passado no estúdio. Por isso que os produtores eram tão velhos, porque eles estavam trabalhando no estúdio, às vezes como engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem. Como eu falei, o Brian Wilson já tinha um passado com os Beach Boys, o Jimmy Page era músico de estúdio, então eles tinham experiência e sabiam o que estavam fazendo. Claro que aí vale a pena mencionar que a música foi evoluindo. As gravações eram em poucos canais, começaram a ter gravações com 4, 6, 12, 16 canais. O cara canal era uma possibilidade nova. Muito louco pensar que hoje em dia tem, sei lá, sua música pode ter 100 canais, tá ligado? Nos anos 70 e 80, a tecnologia evoluiu mais ainda. E os produtores começaram a ter uma assinatura sonora. Você ouviu o som e falava, pô, já sei quem tá na produção. Então surgiram caras como o Brian Eno, o Nile Rodgers, que eram caras que você ouve e fala, pô, esse som é o daquele cara. Por exemplo, o Nile Rodgers que eu comentei. O David Bowie chegou nele pra gravar Let's Dance e falou, cara, eu quero que você faça o seu som nas minhas músicas, e apresentou as músicas pro Nile e falou, vamos fazer junto. O Quincy Jones com o Michael Jackson, por exemplo, é um cara que sabia o que fazer. Já era um cara mais velho também que o artista principal. Se você for ouvir as coisas mais solo do Quincy Jones, você vê muita coisa que foi refletindo o Michael Jackson no futuro. Claro que a junção dos dois, né, eles produziam meio que juntos, mas a assinatura do Quincy Jones é muito notável. O Rick Rubin é outro, que viajou com os Beastie Boys, com muita influência de rock, produziu outros caras importantes também daquela cena de hip hop de Nova York, e depois produziu Slayer, produziu Red Hot Chili Peppers, enfim. Porque os caras queriam uma pessoa que tivesse um ouvido muito aguçado e boas ideias pra trazer na gravação ou na composição das músicas. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é o U2. O U2 teve a sua mudança pro som U2, digamos assim, quando começaram a trabalhar com o Brian Eno. Se não me engano, foi no álbum Joshua Tree ou no War, se não me engano. Tanto que quando eu fui ler essa história pela primeira vez, o Brian Eno não tava muito afim de voltar a produzir músicas, ele também não gostava tanto do som do U2 assim. Mas, cara, se você parar pra pensar, foi a junção perfeita. Brian Eno é um cara dos sintetizadores, do som espacial. E o U2 já era uma banda que sempre mexeu muito com efeito, delay, phaser, reverb. A guitarra do U2 é muito característica, a bateria, o baixo, pô. Então deu muito certo, né? Foi aí que o U2 virou essa banda mundialmente famosa. Enfim. Outro exemplo que a gente pode citar de artistas que mudaram com os produtores são os próprios Rolling Stones. Os Rolling Stones, eles tinham o Andrew Oldman lá na produção, bem parecido com os Beatles, né? Não no sentido de qualidade, mas no sentido de querer imitar. E quando eles mudaram pra produção pro Jimmy Miller, você vê que é outro som, é outra banda, é outro tudo. Enfim, tem vários casos aí de artistas que mudaram totalmente de som quando mudaram a produção do álbum. E aí entra uma nova revolução na música. Começam a surgir samplers, baterias
baterias eletrônicas, sintetizadores até um pouco mais em conta, e nasce estilos como hip hop, a house music. Agora, o produtor não era mais o cara que tava naquela sala, no estúdio e tal, e comandava. O produtor poderia simplesmente pegar uns CDs, samplear e fazer a música ali. Ele não precisava mais mandar pro saxofonista tocar, mandar o guitarrista tocar tal coisa. Não, ele só pegava, colava e fazia um som do seu jeito. Então você vê que foi uma outra evolução tecnológica que mudou a função do produtor. Mas como o próprio Tyler, Creator, diz, fazer um beat é diferente de produzir uma música, né? Se fazer um beat, uma brincadeira ali de 4 compassos, 8 compassos é uma coisa. Fazer uma música inteira, produzir uma música é outra coisa, é um passo muito maior. Mas nessa época que surgem caras como o próprio Dr. Dre, Jay Premier, que é um produtor que eu gosto muito, Tip, que além de produzir também cantava. Enfim, mais pra frente surgem caras que, né, produzem e cantam, o Pharrell Williams, o próprio Kanye West nos anos 2000, enfim. Depois, nos anos 2000, mais recente, a coisa muda de vez. Agora o produtor só precisa de um computador. Ele não precisa de uma máquina, de uma bateria eletrônica, de um sintetizador. Ele só precisa de algo que replique aquilo, no caso, o computador. E aí que surgem talentos da música eletrônica e os produtores antigos também começam a usar computador, né? Então, por exemplo, Martin Garrix, Tiesto, mais recente, assim, no Brasil, Vintage Culture, são caras que começavam a produzir com o computador, tá ligado? Muitas vezes, na música eletrônica, o produtor, ele se apresenta como DJ, né? Mas nem todo DJ é produtor e nem todo produtor é um bom DJ. São duas coisas, na minha opinião, hoje em dia eu vejo que são coisas completamente diferentes, habilidades completamente diferentes. Já indo pra esse mundo do hip hop, do rap, muitas vezes o produtor, ele fica por trás das câmeras, digamos assim. Ele só faz os beats, colabora com outros caras, às vezes lança um álbum independente, ou lança um álbum com outro rapper, como, por exemplo, The Alchemist com Freddie Gibbs. Claro que tem muitos produtores que não são de eletrônica que discotecam também. Mark Ronson começou como DJ de hip hop ainda, e foi para um lado mais comercial, mais pop, enfim. E tem produtores como Nile Rodgers, que toca com banda. Então tem produtor que apresenta como DJ, toca com banda, é tudo muito diferente. Então você vê como a produção, ela é uma peça-chave do processo de fazer a música, tá ligado? E muitas vezes era uma parte que ficava meio que escondida, às vezes a gente não via, né? A gente pega um disco, tá aqui os caras, a pessoa que tá cantando, mas às vezes o som daqueles caras só foi feito por causa do nominho que tá atrás, produzido por... e só o nome do cara. Inclusive é algo que o Nile Rodgers fala no livro dele, que é, querendo ou não, se o álbum der errado, não é você que vai apanhar, né? É o artista. Da mesma forma que se o álbum der certo, os louros vão todo pro artista e às vezes não pro produtor, que às vezes o produtor teve que se matar ali no estúdio, tá ligado? Então o produtor, ele foi virando uma peça muito chave na colaboração. Seja a colaboração com o músico, guitarrista, vocalista chegar e falar, fiz uma música aqui, transforma isso num som inteiro, tanto com o produtor fazendo os beats, mandando pro rapper, enfim. É isso, pessoal, finalizamos o vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. E se você gosta de camisetas de banda, de música, de rock, clica no link na descrição.